Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Hoje é Quinta-feira Santa e vamos falar sobre a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Continuamos, ou retomamos, Tomás o Teólogo, em que vamos tentando compreender melhor os mistérios do Rosário. E agora, na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo, parece apropriado entrarmos nos mistérios dolorosos, ainda que não os vejamos todos. Hoje é Quinta-feira Santa e, portanto, vamos falar sobre destes mistérios aquele que acontece na Quinta-feira Santa. Nós associamos, e bem, a Quinta-feira Santa à instituição da Eucaristia, mas esse mistério não é doloroso, esse mistério é luminoso. Dos mistérios dolorosos, aquilo que acontece na Quinta-feira Santa é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E é isso que vamos ver. São Tomás fala da paixão de Jesus diretamente, comenta os passos da Escritura, do Evangelho de São João, por exemplo, em que Nosso Senhor sofre a sua paixão. Não é isso que vamos ver aqui. Okay? Poderia ser. Não tem nada de mal, talvez no próximo ano vejamos isso, mas hoje o que eu quero ver é aqui na Suma Teologia, na terceira parte, questão 46, em que São Tomás começa a falar sobre a paixão de Cristo. Essa discussão vai se prolongar pelas questões seguintes, mas na questão 46 é simplesmente a paixão de Cristo. E já que no Horto das Oliveiras Nosso Senhor sofre a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, eu pensei que poderia ser apropriado trazer a questão 46, artigo 6. E o artigo 6 diz: a dor da paixão de Cristo foi maior que todas as outras dores. Okay? Portanto, se foi maior do que todas as outras dores. Nosso Senhor sofreu, nós já sabemos. Antes deste artigo, no artigo 5, São Tomás tinha perguntado se Nosso Senhor suportou todos os sofrimentos, e a sua resposta foi: depende. Com todos os sofrimentos eu quero dizer, de facto, todos os sofrimentos. Sofreu frio e sofreu calor e sofreu... São Tomás diz que não, até porque alguns desses são incompatíveis. Portanto... mas que sofreu todos os tipos, todos os géneros de sofrimentos. Sofreu por parte dos amigos, por parte dos inimigos, por parte dos desconhecidos, de homens e mulheres, judeus, gentios e por aí fora. Com os vários membros do corpo, sofreu no corpo e na alma, dentro dos membros, sofreu nos vários membros. Pronto. Então, mas agora a pergunta é se a dor da paixão de Cristo foi maior que todas as outras dores. E São Tomás vai-nos falar aqui da dor sensível e da dor espiritual. As duas. E vai dizer das duas que foi a maior dor de todas. Okay? E isto pode parecer estranho à partida. Primeiro porque nós talvez não tenhamos uma consciência tão real daquilo que é a crucifixão. Okay? Nós talvez não tenhamos uma consciência tão real do terror que isso é. Por um lado. Por outro lado, nós temos uma imaginação bastante bem alimentada, ou mal alimentada, mas bastante alimentada pelas séries e filmes e certamente todos conseguimos imaginar maneiras de torturar alguém que se pareçam à partida mais dolorosas do que a crucifixão. Mas eu acho que a resposta de São Tomás
vai ser convincente. Portanto, vamos começar a ler. Quanto ao sexto, assim se procede. Parece que a dor da paixão de Cristo não foi maior que todas as outras dores. E nós já sabemos, quando Santo Tomás diz parece que não foi maior, ele vai dizer que sim, foi maior. Mas primeiro vai-nos apresentar alguns motivos, neste caso 6 motivos, pelo qual parece que a dor de Cristo não foi a maior. Primeiro motivo. Com efeito, a dor do paciente, daquele que padece, aumenta de acordo com a gravidade e a duração do sofrimento. Ora, alguns mártires suportaram sofrimentos mais graves e mais longos que os de Cristo, como São Lourenço, que foi assado na grelha, ou São Vicente, cujo corpo foi dilacerado com unhas de ferro. Nós poderíamos acrescentar outros santos mártires, desde o tempo de Santo Tomás, por exemplo, Santo André Bogola, que lhe tiraram a pele, que lhe espetaram pregos nas unhas, que lhe cortaram a língua. Okay? Logo, parece que a dor do sofrimento de Cristo não foi a maior. Além disso, okay, segundo motivo pelo qual parece que o sofrimento de Cristo, a dor de Cristo, não foi a maior de todos. A força da mente mitiga as dores. Tanto assim que os estoicos afirmavam não haver tristeza na alma do sábio, e Aristóteles declarava que a virtude moral é o ponto de equilíbrio no meio dos sofrimentos, em meio aos sofrimentos. E os estoicos eram estes que achavam nós não nos devemos deixar perturbar pelas coisas que estão fora, okay? Pelas coisas que nós não controlamos, pelas coisas que vão e vêm. O sábio deve saber controlar-se e ser indiferente a todas essas coisas. E, portanto, a alma do sábio, do homem, devia ser capaz, a mente, a força de vontade, devia ser capaz de suportar essas coisas. Ora, Cristo possuía um perfeitíssimo poder de mente. Logo, parece que foi mínima a dor de Cristo. Além disso, quanto mais sensível o paciente, tanto maior a dor do sofrimento. Ora, a alma é mais sensível do que o corpo, uma vez que o corpo sente em virtude da alma. Okay? Portanto, este livro é um corpo e não sente nada. Portanto, o que é mais sensível em nós é a nossa alma, que faz com que o corpo sinta. Mesmo Adão, no estado de inocência, parece ter tido um corpo mais sensível que o de Cristo, que possuiu um corpo humano com as deficiências naturais. Adão tinha um corpo humano com as deficiências naturais. Logo parece que a dor da alma do paciente no purgatório, ou no inferno, ou até mesmo a dor de Adão, se acaso tivesse sofrido, seria maior que a dor da paixão de Cristo. Okay? Isto é um argumento contra. Portanto, o que isto nos parece estar a dizer, vamos ver no final, é que São Tomás está a dizer que a paixão de Cristo ainda é mais forte que a dor do inferno. Não sei, vamos ver. Quarto, além disso, a perda de um bem maior causa uma dor maior. Ora, o pecador, ao pecar, perde um bem maior que Cristo ao sofrer, pois a vida da graça é melhor que a vida da natureza. Portanto, Cristo, na sua paixão, perdeu a vida natural, biológica. Mas um homem, um pecador, sempre que comete um pecado mortal, perde a vida da graça. E é um mal muito maior perder a vida da graça do que perder a vida biológica. Também Cristo, que perdeu a vida, mas que ressuscitaria depois de 3 dias, parece ter perdido menos que outros que perdem a vida e permanecerão na morte. Okay? Portanto, quem vai para o inferno. Logo, parece que a dor de Cristo não foi a maior de todas, okay? Porque não levou a uma perda maior de todas. Quinto argumento. Além disso, a inocência do paciente diminui a dor do sofrimento. Eu estou a sofrer, mas eu não fiz nada de mal, não tenho que me deixar agonizar por isso. Ora, Cristo sofreu inocente, como diz Jeremias. Eu era como um cordeiro manso levado ao matador. Logo,
parece que a dor da paixão de Cristo não foi a maior. Ademais, nada havia de supérfluo no que diz respeito a Cristo. Ora, a mínima dor de Cristo seria suficiente para a salvação humana, pois teria o poder infinito proveniente da pessoa divina. Okay? Portanto, Cristo sofreu para nos salvar, mas um bocadinho de dor, porque Ele é Deus, okay? Esse bocadinho de dor já servia para salvar o género humano todo, todos os homens. Não há nada de supérfluo, isso seria supérfluo, portanto, esse excesso de dor não aconteceu. Para nós percebemos porque é que um bocadinho de dor já serviria. Temos que ver que, para além da intensidade da dor, há aqui a questão da nobreza daquele que sofreu a dor. Portanto, a mesma quantidade de dor sentida por um cavalo ou por um bebê é mais grave quando é sofrida por um bebê. Porquê? Porque o bebê é um ser humano, tem uma dignidade que o cavalo não tem. Okay? E, portanto, Cristo, sendo Deus, tem uma dignidade que o homem não tem. E completamente desproporcional, como é evidente. E, portanto, a mínima dor de Cristo, deu com o mindinho num móvel da casa, já deveria chegar para salvar o género humano. Então vimos 6 argumentos, porque é que parece que a dor de Cristo não é a maior de todos. Agora vem um argumento de autoridade, okay? Não vai estabelecer racionalmente a coisa, é um argumento de autoridade, a Escritura diz isto, que nos vai ajudar a perceber que estes argumentos devem ter algum problema. Então, em sentido contrário, diz o livro das Lamentações, no primeiro capítulo, no versículo 12, ao se referir a Cristo, diz assim: olhai e vede se há dor igual à minha dor. Ou seja, não há dor igual à minha dor, a minha dor é a maior de todas. Vamos ver agora a resposta de São Tomás. Okay? Portanto, a pergunta era se há uma dor maior do que a de Cristo, se a dor de Cristo é a maior de todas. Vamos ver vimos uma série de argumentos contra, parece que não. Agora vamos ver a resposta de São Tomás e depois vamos ver as respostas a esses argumentos. Respondo: como se disse acima, ao tratarmos das deficiências assumidas por Cristo, as deficiências, as faltas de eficiência da natureza humana que são assumidas por Cristo, deve dizer-se que ele suportou uma autêntica dor, tanto sensível, causada por algo que fere o corpo, como interior, causada por algo que fere, causada pela, percepção do que é nocivo e que é chamada de tristeza. Ambas, a dor física e a tristeza, foram em Cristo as maiores dores na presente vida. E assim foi por 4 motivos. Primeiro motivo. Primeiro, pelas causas da dor. A segunda vai ser pela extensão do sofrimento. A terceira, pela pureza da dor. E a quarta, pelo seu sofrimento ter sido voluntário. Ok? Portanto, primeiro, causas da dor. Segundo, a extensão da dor. Terceiro, pureza da dor. E quarto, pelo facto da dor ter sido voluntária. Primeiro, pelas causas da dor. Pois a causa da dor sensível foi a lesão corporal que se tornou pungente não só pela extensão do sofrimento, da qual se falou-se antes, quando se disse sofreu por causa de ter sido abandonado no corpo e na alma, nos membros todos do corpo, etc. Não só pela extensão do sofrimento, mas também pelo género de sofrimento. É que a morte dos crucificados é muitíssimo cruel, pois são transfixados em locais de nervos muito sensíveis, ou seja, nas mãos e nos pés. O próprio peso do corpo suspenso aumenta continuamente a dor. E é uma dor que perdura, uma vez que o crucificado não morre logo, como os que são mortos à espada. Quanto à dor, as causas da dor corporal.
Já a causa da dor interior foi, em primeiro lugar, todos os pecados do género humano, pelos quais, sofrendo, Cristo dava satisfação. Satisfazia, tornava satisfeito. Portanto, Deus está insatisfeito, está desagradado, está a precisar de redenção, de recompensação, desculpa. E Cristo oferece essa satisfação. Não é tanto aqui a ideia de que Deus castigador, é mais a ideia de houve um mal que precisa de ser reparado. Okay? É preciso satisfazer por esse mal. Portanto, todos os pecados do género humano, pelos quais Cristo sofrendo dava satisfação, a ponto de, por assim dizer, assumi-los para si, como declara o Salmo 21, versículo 2. As palavras das minhas faltas. Não é? São Tomás cita o Salmo porque o Salmo põe nas bocas de Jesus os meus pecados. Claro que os pecados não são dele. Em segundo lugar, especialmente a culpa dos judeus e dos demais que tramaram a sua morte. Mas de modo particular dos discípulos, que se escandalizaram com a paixão de Cristo. E em terceiro lugar, a perda da vida corporal, que por natureza é horrível à condição humana. Cristo perdeu isto tudo, esta dor terrível, física e interior, espiritual, digamos, esta tristeza profunda de carregar os pecados dos homens, de ser abandonado, de ser traído pelos judeus, abandonado pelos discípulos e de perder a vida corporal, que é aquilo que mais repugna à natureza humana, não é? Pronto. Então, isto pelas causas da dor. Quanto à extensão do sofrimento, a extensão pode ser considerada pela sensibilidade do paciente. Ora, ele, Cristo, tinha uma ótima compleição física, era a melhor de todas, pois o seu corpo fora formado de modo miraculoso pela ação do Espírito Santo. Aliás, tudo o que foi realizado por um milagre era melhor que o resto, como diz Crisóstomo a respeito do vinho em que, na festa de núpcias, em Canaã, Cristo transformara em água. Portanto, aquele vinho era melhor do que todo o outro vinho. Aquilo que é feito miraculosamente é melhor do que aquilo que não é feito. E nós podemos compreender isto porque o milagre vai configurar a matéria, tornar a matéria apropriada a um nível que a simples obra de um artesão ou a própria obra da natureza não é capaz. Assim, era agutíssimo nele o sentido do tato, com o qual se percebe a dor. Igualmente a alma, com as suas forças interiores, captava de modo intenso todas as causas de tristeza. Então, a extensão da dor de Cristo é muito maior que a nossa, porque nele ele tinha um sentido agutíssimo do tato. É como se nós comparássemos um homem que está bêbado e um homem que está sóbrio. Eu se calhar posso bater um homem bêbado e ele nem vai sentir bem, e o homem que está sóbrio tem o tato muito mais desperto, vai sentir com mais intensidade. Então Cristo, porque tinha uma compleição perfeita, a sua alma estava perfeitamente unida ao seu corpo, o seu corpo respondia à sua alma de maneira perfeita, tanto quanto se podia ter num corpo não glorificado, a sua sensibilidade é muito maior. E, portanto, espetar um prego na minha mão ou espetar um prego na mão de Cristo é muito mais doloroso para Cristo. Terceiro, portanto, já vimos as causas da dor, a extensão do sofrimento. Agora, a grandeza da dor de Cristo ao sofrer pode ser estimada pela pureza dessa dor. Nos demais pacientes, com efeito, nas outras pessoas que padecem, que passam por uma paixão, nos demais pacientes, com efeito, mitiga-se a tristeza interior e, ao mesmo tempo, a dor externa, com alguma consideração da razão, por alguma derivação ou redundância das forças superiores, intelecto, para as inferiores, a sensibilidade. Portanto, eu posso tentar pensar, não, isto não é assim tão mau, isto vai acabar, eu consigo, não, okay? Aquela coisa, a dor é psicológica e eu tento reagir contra isso. Mas isso não aconteceu em Cristo, em sua paixão. Pois, como diz Damasceno, ele permitiu que cada uma das suas potências exercesse a função que lhe era própria. Ele estava ali para sofrer e, portanto, aceitou esse sofrimento até ao máximo. Quarto, a extensão da dor de Cristo em sua paixão, a extensão da dor de Cristo na sua paixão pode ser estimada pelo facto
de o seu sofrimento e dor terem sido assumidos voluntariamente, com o objetivo de libertar os homens do pecado. Assim, ele assumiu a intensidade da dor proporcional à grandeza do fruto que dele se conseguiria. Era um fruto muito grande, ele assumiu uma dor muito grande. E conclui São Tomás, de todas essas causas consideradas em seu conjunto, fica evidente que a dor de Cristo foi a maior. Acabou. Portanto, temos estes 4 motivos. O que é que São Tomás vai fazer agora? São Tomás agora vai responder uma a uma às objeções, às 6 objeções que nós começamos por ver. E nós vamos ver isso também agora. A primeira objeção tinha sido: com efeito, a dor do paciente aumenta de acordo com a gravidade e a duração do sofrimento. Okay? E houve gente que sofreu com mais intensidade ou durante mais tempo que Cristo. A isto São Tomás responde: quanto a isto, deve dizer-se que a razão procede somente quanto a uma das considerações aduzidas, ou seja, quanto às lesões físicas causadas das dores sensíveis. Mas a dor de Cristo em sua paixão foi muito mais intensa em função das outras causas, como se disse acima. Okay? Portanto, aquela objeção só tinha em conta esta dimensão. Okay? Quanto às lesões físicas à causa das dores, mas a paixão de Cristo é muito mais do que isso. Portanto, tomada no seu todo, a paixão de Cristo é muito mais intensa do que a dor de São Lourenço, ou quem for. Isto é muito importante, porque senão a dor de São Lourenço talvez chegasse para nos salvar, não é? E não chega. Quanto ao segundo, okay, qual é que era a segunda objeção? A segunda objeção dizia que a força da mente pode mitigar as dores. Okay? Então falava dos estoicos e de Aristóteles. Quanto a isto, deve dizer-se que a virtude moral mitiga de um jeito a tristeza interior e de outro a dor sensível exterior. Diminui a tristeza interior de modo direto, estabelecendo, por ser a sua área, okay, estamos ao nível da tristeza interior, do intelecto interior, um ponto de equilíbrio. A virtude moral estabelece, porém, o equilíbrio nos sofrimentos, como se viu na segunda parte da Suma de Teologia, não segundo a quantidade, mas segundo a proporção, ou seja, para que a paixão não ultrapasse o razoável. E os estoicos, porque julgavam que nenhuma tristeza seria de utilidade alguma, acreditavam, não ser ela absolutamente compatível com a razão, devendo ser, por consequência, totalmente evitada pelo sábio. Mas, na verdade, alguma tristeza faz bem, como prova Agostinho, a saber, quando ela procede de um amor santo, ao se entristecer alguém por causa dos pecados seus ou de outros. É também, ou seja, uma coisa boa. Os estoicos achavam que tristeza é uma coisa má, sofrimento temos de evitar. Mas há pelo menos esta tristeza que é boa. Eu pequei e agora, por amor santo, por amor a Deus, eu sinto tristeza pelos meus pecados. Mau seria se eu não sentisse essa tristeza. É também considerada útil ao ter por objetivo a satisfação pelo pecado, conforme diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que conduz à salvação. Assim, Cristo, a fim de dar satisfação pelos pecados de todos os homens, assumiu a tristeza máxima em quantidade absoluta, sem exceder, contudo, as normas da razão. A virtude moral, porém, não diminui diretamente a dor externa dos sentidos, pois esse tipo de dor não obedece à razão, seguindo a natureza do corpo, mas diminui indiretamente pela redundância das forças superiores para as inferiores, o que não aconteceu com Cristo, como já se disse. E, portanto, temos aqui duas coisas: a dor interior, que só se deve afastar pela sua inutilidade, mas a dor que Cristo está a suportar é perfeitamente útil, e a dor exterior dos sentidos, que não pertence ao domínio da razão, a não ser quando nós tentamos, pelo domínio da razão, afastar ou diminuir a sensibilidade do corpo, o que Cristo não queria fazer, como já se disse. A terceira objeção era que, vamos ver, quanto mais sensível o paciente, tanto maior a dor, e Adão, ou as pessoas no inferno ou no purgatório, teriam um sofrimento maior. Deve-se dizer que a dor da alma separada, que sofre, pertence ao estado da futura
condenação. Okay? Portanto, qual é que é a ideia aqui? A alma é mais sensível que o corpo. Okay? E, portanto, as almas separadas do corpo, no inferno, no purgatório, estão a sofrer tribulações diretamente na alma, o que deveria ser uma dor maior do que se na alma através do corpo. Deve dizer-se que a dor da alma separada, que sofre, pertence ao estado de futura condenação, que excede todo o mal da vida presente, assim como a glória dos santos supera todo o bem desta vida. Assim, ao dizermos que a dor de Cristo foi máxima, não a comparamos com a dor da alma separada. Okay. Jesus não sofreu mais do que as pessoas no inferno. Não é isso que São Tomás está a dizer. Mas nesta vida presente não pode haver um sofrimento tão alto como o de Cristo. E agora vamos ver o caso do Adão, que não era uma alma separada. Já o corpo de Adão não podia sofrer, a não ser que pecasse e se tornasse assim mortal e passível, e se sofresse, o seu sofrimento seria menor que o do corpo de Cristo, por causa das razões apontadas. De onde se conclui também que, se Adão, numa hipótese impossível, tivesse de sofrer em estado de inocência, a sua dor seria menor que a de Cristo. Okay? Mas isso é uma hipótese impossível, é contraditória. Okay? A dor entrou no mundo pelo pecado. Portanto, antes do pecado de Adão, não havia dor. Nossa Senhora não tem pecado, mas é capaz de... E Jesus não tem pecado, mas vivem num mundo com pecado. Okay? Mas o pecado entrou no mundo, a dor entrou no mundo, através do pecado dos nossos primeiros pais. E pronto, portanto, estávamos com esta dúvida no início. Será que Cristo sofreu... O inferno não é tão mau como... Não se compara. Isso é um estado da vida futura. E as pessoas estão a sofrer na sua alma ou vão sofrer no seu corpo ressuscitado, que está muito mais ligado à alma e, portanto, é muito mais sensível, capaz de sofrer dor. Portanto, não estamos a comparar isso. Quanto ao quarto. A quarta objeção era que a perda de um bem maior causa uma dor maior. Okay? E o pecador perde a vida da graça. Cristo só perdeu a vida biológica. Para além disso, quem vai para o inferno perde a vida para sempre. E Cristo só perdeu a vida durante 3 dias. Quanto a isto, deve-se dizer que Cristo sofreu não somente pela perda da sua vida corporal, mas também pelos pecados de todos os homens. Dor essa que nele excedeu todas as dores de qualquer pessoa contrita. Okay? Eu sinto dor na contrição dos meus pecados, mas ele excedeu tudo que tem a ver com isso. Seja porque proveniente de uma sabedoria e amor maiores, não é? Eu tenho contrição dos meus pecados por amor à pessoa de Cristo, por amor a Deus, tenho contrição dos meus pecados, mas o amor de Cristo é muito maior, que fazem aumentar a dor da contrição. Seja também porque foi uma dor por todos os pecados ao mesmo tempo, conforme o que diz o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 4. Na verdade, somos nossos ossos, sofrimentos... Somos nossos ossos. No entanto, são os nossos sofrimentos que ele carregou. Peço desculpa. Continuação de Tomás. Mas a vida corporal de Cristo foi de tanta dignidade, principalmente por ter unida a ela a divindade, que a sua perda, ainda que por horas, não chegou a 72 horas dos 3 dias, ainda que por horas, devia ser mais sentida que a perda da vida de qualquer outro homem, por mais longo que fosse o tempo. Daí ter dito o filósofo, ou seja, Aristóteles, no 3º livro da Ética, que o homem de virtude tanto mais estima a sua vida, quanto mais sabe ser ela melhor, e contudo a expõe por causa da virtude. Okay? Eu sei que a minha vida é melhor, porque tenho mais dignidade, mas ainda assim eu a exponho por causa da minha virtude. De modo semelhante, Cristo, por causa do amor, expôs a sua vida muito estimada, conforme o que diz Jeremias, no capítulo 12, versículo 7. Vou entregar a minha amada alma nas mãos dos seus inimigos. Na quinta objeção,
tínhamos visto que a inocência do paciente diminui a dor do sofrimento e Cristo era extremamente inocente. Quanto disto, deve dizer-se que a inocência do sofredor diminui as dores do sofrimento em relação ao número delas, pois o culpado sofre não só pela pena, pela dor exterior, mas também pela culpa. Ele tem esse sofrimento, esse mal. Ao passo que o inocente sofre tão somente devido à pena. Mas essa dor se avoluma por ser ele inocente, ao sentir como mais imerecido o mal que lhe infligiram. Okay? Temos aquele testemunho do bom ladrão e do mau ladrão, não é? O mau ladrão que goza e o bom ladrão que diz: "Porquê é que estás a fazer isso? Nós merecemos este sofrimento, mas aquele homem é inocente." Não é? Portanto, o facto de ser inocente, eu não merecia isto, porque a mim aumenta o sofrimento. Por isso, também outros merecem maior repreensão, se dele não se compadecem, conforme o que diz Isaías, capítulo 57, versículo 1, o justo perece sem que ninguém considere em seu coração. Quanto ao sexto, a última objeção, não havia nada de supérfluo quanto a Cristo, um bocadinho de sofrimento teria chegado, portanto não deve haver muito sofrimento. Deve dizer-se que Cristo quis libertar o género humano do pecado, não só pelo seu poder. Ele é Deus e, portanto, pode libertar o homem do pecado. Não só pelo seu poder, mas também pela sua justiça. Por isso, considerou não apenas quanto poder teria a sua dor, por estar unida à divindade, mas também quanta dor lhe seria suficiente, segundo a natureza humana, para obter tamanha satisfação. É isto? Ok? Portanto, Cristo sofreu mais do que qualquer homem, e podemos ver isso quanto às causas da dor, quanto à magnitude da sua dor, quanto à pureza da sua dor e quanto à sua aceitação voluntária da dor. Ok? Muito obrigado, bom tríduo pascal, boas celebrações pascais e até amanhã. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta, partilha, subscreve, avalia o podcast.